Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 66 mil dólares. Bitcoin que tem correçãozinha desde o vídeo de mais cedo. E hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te passando possíveis oportunidades a partir daqui. Também te falando o que eu espero para a madrugada. Afinal, ainda podemos ter movimentos bem voláteis à vista e vamos discutir sobre eles. Além disso, no vídeo, também quero fazer a análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, AXS, BNB, CHZ, Ethereum, Litecoin, SLP, Sol, VET e vou comentar um pouquinho sobre o lançamento do Launchpad da Lazio hoje de madrugada. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu já quero começar aqui numa hora relembrando pontos de suporte importantes para você, pontos que, se tivermos muitas liquidações, podemos ter oportunidades de compra no Bitcoin no curto prazo. Além disso, vou ir para os 5 minutos, vou mostrar resistências importantes aqui, onde a maioria das pessoas compraram esse dia importante, né? E depois vamos já para uma análise de sentimento. Na nossa análise de sentimento, a gente vai atualizar aqui os indicadores, vamos mostrar onde as instituições estão tentando acumular e o que esses indicadores aqui ditam para a gente neste momento. Depois, vamos fazer a análise das 10 altcoins mais pedidas, vamos fazer das 9 aqui primeiro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Lazio Fan Token, primeiro lançamento aí de uma moeda de time da Binance, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse Launchpad, dando aí algumas dicas para vocês, tá? Para a próxima vez ou para essa madrugada vocês estarem preparados. Mas antes de começar, investidores, um recado rápido. Amanhã eu vou participar de uma live aqui no canal da AWP Cripto Oportunidade. Para quem não sabe, o Boteco do Bitcoin agora é quinta-feira às 9 horas, tá bom? Eu vou participar dessa live para a gente discutir bastante do mercado, vamos falar um pouquinho do nosso trabalho diário na Belotrade também. E vale a pena, se você ainda não conhece o trabalho da AWP, você tem que conhecer o trabalho dos traders que estão comigo no dia a dia, tá bom? Então vem aqui e segue, eu vou deixar no primeiro link da descrição. Inclusive, a atualização de amanhã à noite vai ser no canal da AWP. Então já segue aqui para você não perder a atualização. Tranquilo? Então vamos lá, investidores. Vamos começar aqui numa hora, né? Relembrando que nós tivemos um rompimento bem forte aqui do Bitcoin, com muito volume, tanto no rompimento do 65 quanto no teste ali dos 67 mil dólares. Ou seja, querendo ou não, a gente tem muito suporte aqui e agora a gente criou uma resistênciazinha aqui em cima que a gente vai discutir um pouco mais no curto prazo. Mas não há dúvidas que a tendência continua muito forte de alta e o que está acontecendo aqui, a maior probabilidade é só ser uma correçãozinha, né? Afinal, é só olhar o volume muito pequeno quando a gente corrige ou quando a gente consolida e os volumes grandes, né? Quando a gente rompe para cima ou acumula embaixo, tá bom? Então, na minha visão, a maior probabilidade é isso aqui ser um padrão de continuação. Já estou indo para 15 minutos para mostrar para vocês aqui que basicamente isso é uma bandeira ou uma bullish falling wedge. Beleza? Olhando aqui numa hora, né, a gente tem alguns pontos de suporte importantes que a gente pode destacar. Primeiro ponto é a região abaixo dos 65 mil dólares, tá? Eu acho que é uma região de potencial acumulação ali nos 64.500 e tal, no curto prazo. Pode ser uma boa caso a gente tenha bastante liquidação aqui. Um ponto mais seguro seria nessa região aqui dos 63 mil dólares, tá bom? Uma zona onde a gente bateu várias vezes antes de romper. Então, a antiga resistência pode se transformar em suporte, tem uma boa probabilidade, tá? E a gente vai ter esse suporte aqui até essa região dos 61 mil dólares, tem um ponto de controle aqui nos 61.500. Se for além disso, aí a gente olharia para uma correção no 4 horas que a gente discute no próximo vídeo, tá? Se você quer uma atualização um pouco mais detalhada do Bitcoin em tempos gráficos menores, os 2 últimos vídeos que a gente postou falamos bastante sobre isso, tá? Do nosso lado investidor, do nosso lado trader. Eu acho que vale a pena para quem não viu os vídeos verem, né? Porque são vídeos também muito educacionais e atemporais que dá para você ver e entender qual que é a minha estratégia para se posicionar no Bitcoin, seja no longo e no curto prazo. Tranquilo? Então é basicamente isso que eu vejo aqui nesse momento, olhando esse 1 hora, tá? Voltando no 15 minutos e lembrando esse nosso padrão de continuação, a gente pode traçá-lo aqui e basicamente a gente pode ficar de olho para um rompimento acima aqui desse padrão, né? A gente vai ter alguns pontos importantes para serem rompidos, né? Lembra que eu falei com você que a gente teve muito volume no topinho também? Então, nesse momento, acaba que tem muita gente presa nesse topo também, tá? E quando a gente tem um ponto de controle acima do preço, normalmente a gente não opera contra ele, né? O que eu quero dizer? A gente não opera simplesmente um rompimento arbitrário de uma linha de tendência que qualquer um pode traçar aqui,
para pegar isso. A gente gosta de operar com esse ponto de controle aqui a nosso favor. Tá? Nesse momento eu vejo duas opções. Ou a gente continua essa correção aqui, forma um ponto de controle mais abaixo, rompe e tem essa oportunidade, ou basicamente a gente vai ter que esperar um rompimento mais forte aqui, beleza? Isso se a gente for pensar em operar o rompimento desse padrão gráfico. Outra possibilidade seria basicamente a gente esperar a correção, tá? E eu particularmente prefiro operar as retrações. Por quê? Porque nas retrações você normalmente entra quando as pessoas estão sendo liquidadas e estão perdendo dinheiro a seu favor, ou seja, as pessoas que longaram nesse topo vão começar a ter que vender nesse fundo para mim e para as instituições que querem acumular aqui. Quando eu tento operar um rompimento, muitas vezes as pessoas que estão sendo liquidadas são justamente pessoas que estão shortando e essas pessoas não estão trabalhando a meu favor. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela está shortada e ela perde, ela tem que comprar mercado. Se eu for comprar nesse rompimento aqui, eu teria que comprar mercado também. Então, todo mundo fala, 80% dos rompimentos dão errado, mas você sabe por quê? É por isso. Porque quando a gente tem um rompimento, muitas pessoas são liquidadas. Se muitas pessoas são liquidadas, elas estão dando liquidez para as instituições. Se elas estão dando a liquidez para as instituições, há uma boa probabilidade das instituições captarem essa liquidez e mandarem o mercado para o outro lado. É por isso que na Belo Trade, assim, de rompimento, 80%, 90%, vou até pegar esse dado depois, mas a grande maioria dos rompimentos a gente opera retração, quando o preço volta liquidando. Beleza? Então, basicamente é isso aqui que eu vejo, as duas estratégias que a gente pode ter neste momento aqui para o Bitcoin. Tranquilo? Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento, a gente pode vir aqui na análise de sentimento e destacar alguns indicadores. Tá? O primeiro indicador é um indicador que está me deixando um pouco assim, com o pé atrás, que são as liquidações. A gente não está liquidando nada quando cai. A gente teve essa liquidação aqui de 25 milhões de dólares nessa alta, né? Se a gente for somar aqui, deu quase 30. E quando a gente começa a cair, e já deu uma correçãozinha, querendo ou não, aí de 1.500 dólares, a gente não liquida nada. Né? Até fica aqui difícil de ver as liquidações abaixo, mas se eu chegar aqui, vai dar para ver melhor, olha só. A maior liquidação que a gente teve foi cerca de 600 mil dólares. Teve uma aqui, né, mas foi rápido demais, então estava muito lá em cima. Então a gente teve uma liquidação aqui, ó, na correção de 600 mil dólares, outra de 400, ou seja, liquidações muito pequenininhas, perto do que foi essa liquidação lá em cima, tá? Então eu particularmente gostaria de ter uma liquidação mais forte para começar a me expor, né? É claro que assim, você pode operar esse curto prazo, né? Você pode esperar um price action legal, igual foi desse candle aqui, para operar com liquidações menores, mas quando a gente fala num Bitcoin tendo que corrigir de uma máxima histórica, eu gostaria de operar com liquidações maiores, beleza? Então, acho que são duas opções aqui. Ou a gente vê essa liquidação maior ali no 65, abaixo do 65, ou a gente aguarda, tá? Basicamente, um rompimento para cima desse padrão. Se a gente rompe, volta liquidando, aqui está a sua oportunidade. Tranquilo? Continuando aqui nos nossos indicadores, a gente pode ver que tivemos bastante venda a mercado nos fundinhos aqui, 160 milhões, mas também elas são irrelevantes quando a gente olha as compras a mercados que a gente teve aqui de quase 1 bi, né, no primeiro rompimento, e algumas aqui de 3 seguidas, né, quase de 200 aqui no topinho ali, tá? Então tomem cuidado e atenção, né? Quanto mais gente vender aqui no fundo, é mais uma confirmação para você pensar em acumulação se essa correção perdurar, beleza? Continuando aqui, falando dos nossos dois indicadores de sentimento para interpretar o que a maioria do mercado está fazendo e, quando a gente fala a maioria, são as sardinhas, né? A grande maioria do mercado são as sardinhas. Primeiro a gente tem o nosso CVD. O CVD mostra compras e vendas a mercado menores do que $1.000, tá? Nós que decidimos para o nosso trade system colocar abaixo de $1.000, já que abaixo de $1.000 são sardinhas, né? São pessoas que estão entrando com pouco dinheiro e tal. Primeiro ponto que a gente pode ver que não é muito bom. O preço está caindo aqui, né? Numa mini tendência de baixa e basicamente a gente vê as sardinhas comprando, tá? Isso aqui é uma divergência sim, mas é uma divergência dos 5 minutos. Não é essa divergência que vai fazer o Bitcoin cair $3.000, claro que não. Mas é uma divergência que não é boa, né? Outro ponto que a gente pode destacar também é o nosso long short ratio. Long short ratio que chegou a ficar abaixo de 1, né? Quando a gente estava rompendo lá para cima. Nesse momento começou a subir, tá em 1,13. Você sabe, 1,13 é baixo ainda mais com o Bitcoin na máxima histórica, né? Se a gente for traçar um comparativo, na última máxima histórica que a gente estava, né, na antiga máxima histórica, até que enfim, lá nos $65.000, o Bitcoin estava com um long short ratio muito mais elevado, tá? A gente estava com o nosso long short ratio bem aqui, galera. E
por que vocês acham que a gente começou a tendência de baixa? Né? Muita gente colocou a culpa lá nos mineradores da China e com certeza, né, teve um impacto. Mas na minha visão, a maior probabilidade da nossa tendência de baixa ter começado foi porque justamente, acho que 2, 3 dias depois da nossa máxima histórica no 65, o nosso long short ratio foi para o ponto mais elevado da história, pelo menos de um fechamento do diário. Ele chegou a quase 5 longs para cada short. Então, era assim, quase basicamente 83% das pessoas do mercado estavam em long neste momento aqui. Agora, o que a gente vê? Basicamente 50-50, não? Uns 53% de pessoas em long aí no mercado, né? 55% mais ou menos, basicamente. Então, o que está acontecendo aqui? São momentos completamente diferentes, vocês conseguem ver? E foi talvez, né, na minha visão, a maior probabilidade por causa disso que a gente começou a tendência de baixa no Bitcoin. E depois a gente foi lá nos 42, teve o long short ratio de novo a 4, né? Essa história aí, para quem já está mais tempo no canal, vocês lembram, né? Mas então é basicamente isso, tá? Lembre-se, o 1.1 nesse momento é algo positivo no longo prazo. O que não é muito positivo é a gente estar caindo aqui desde o nosso topo e os nossos dois indicadores aqui denotando pra gente que as sardinhas estão entrando. Mas estão entrando aos poucos, né? Isso não me deixa tão preocupado assim. O que mais me deixa preocupado, vocês já sabem o que é, a gente discutiu sobre isso no vídeo de mais cedo, né? É basicamente aqui o nosso Open Interest, tá bom? O nosso Open Interest, ele não para de subir. Isso dita pra gente que a volatilidade, o movimento bilionário que a gente estava falando ontem, apesar de ter acontecido, não teve um efeito para as instituições captarem liquidez, tá? Esses 25, 30 milhões de dólares que foram liquidados não foi nada aqui para o Open Interest. O Open Interest subiu aí, olha só o tanto que ele subiu nos últimos dias. Então a gente tem 1,5 bilhões em contratos aqui colocados, contratos que, galera, na maioria das vezes, eles querendo ou não, são caçados, tá? Quando tem muita gente no mercado assim, normalmente a gente está próximo de um ponto importante. Ou para o preço começar a subir igual louco, ou para a gente ter uma correção feia para estopar e liquidar a galera, tá? Outro exemplo que a gente pode dar nisso é, a gente está na máxima histórica do indicador, né? Qual que você acha que foi o segundo ponto? Sim, na antiga máxima histórica dos 65 mil dólares. Pelo menos aqui com os dados do TRDR, com as exchanges que o TRDR considera. Beleza? Então lembra, se está todo mundo no mercado, o risco está lá em cima. Se o risco está lá em cima, o potencial de ganho também está. Então entenda a sua exposição no momento, beleza? Para, se o mercado começar, por exemplo, a corrigir, você não ficar desesperado. A gente tem que estar confortável com a nossa posição. Tranquilo? Legal, então agora que já falamos do Bitcoin, né? Vamos para as altcoins e no final do vídeo a gente faz um resuminho aqui do Bitcoin. Tranquilo? Vamos lá. Então, para as altcoins, vamos começar aqui com a nossa ADA Cardano, beleza? ADA Cardano, a gente continua no nosso triângulo, tá bom? A gente continua aqui, a gente não conseguiu romper o triângulo para baixo, seguramos nesse fundo aqui. E, basicamente, estamos esperando a resolução deste nosso triângulo, tá? É interessante a gente ver esse volume aqui entrando na ADA, né? Credencia ela para tentar esse rompimento acima. Se ela tentar aqui, a gente pode buscar um long, tá? Se a gente vir aqui e realmente tiver um volume de queda e tal, um rompimento confirmado, a gente pensa numa venda na ADA. Tranquilo? Um detalhe importante, né? A gente estava falando aqui sobre o long short ratio do Bitcoin, mas a gente precisa entender que um dos motivos, né, das altcoins não estarem subindo é porque o long short ratio delas ela é naturalmente mais elevado, tá? Mas nesse momento, por exemplo, uma ADA Cardano, ó, tem um long short ratio de 6.8 longs para cada short, tá? Então é mais fácil para as instituições nesse momento, pelo menos levando em consideração toda a nossa teoria, né? Levarem o mercado do Bitcoin para cima, né? Tô falando somente da teoria, tá? Do long short ratio aqui, do que um da ADA. Tem muita gente em long na ADA, no Bitcoin não tem tanta gente assim. E você pode pegar qualquer altcoin aqui, tá? Basicamente nenhuma vai estar com long short ratio menor do que 1. Pode estar, tá? Mas beleza, a maior probabilidade é que nenhuma esteja, porque a grande maioria delas, nesse momento, está com long short ratio em 5, 7, 4, 3, até 10, já vi até 15. Então, o importante é vocês entenderem que quanto maior esse long short ratio, pior é para a moeda subir, porque tem mais gente acreditando que ela vai subir. Se tem mais gente, tem uma probabilidade menor disso acontecer. Mas, obviamente, né, que as altcoins, apesar de elas terem muito vida própria e os trades que a gente faz nela dependem dessa vida própria delas, elas estão muito ligadas ao Bitcoin, né? Então você acha que se o Bitcoin não tivesse rompido a máxima histórica, a ADA tinha feito isso? Eu duvido.
tá? Inclusive, se o Bitcoin continuar essa alta aqui, a ADA pode encontrar força para romper para cima, beleza? Então lembra, todos os indicadores são probabilidades e a ADA a gente tem que esperar essa nossa definição, correto? Vamos lá, a XS. A XS basicamente continua no nosso padrão aqui, né? A gente ainda não rompeu esse padrão, mas pelo menos conseguimos passar daquele nosso ponto de controle, né? Então, basicamente aqui eu estou esperando um sinal de força, um volume, para acreditar que a gente vai romper isso aqui para cima, tá? Se romper o fundo aqui, já era, provavelmente a gente corrige mais abaixo, tá? Mas vamos ficar de olho aqui. A gente tem até um alerta aqui, um alerta de breakout. Eu vou abaixar esse breakout aqui para o topo, beleza? Se romper o topinho ali com volume, a gente pode ter uma perspectiva mais otimista, já que a gente está brigando nesse ponto de controle e está um pouco indeciso aqui no momento ainda. Vamos lá, BNB. Certo, BNB é uma das melhores, tá? BNB é uma das melhores desde segunda-feira, né? A gente conseguiu romper aqui, teve oportunidade de entrada, tá? Nesse reteste. Então aqui de novo, se voltar aqui tem mais uma oportunidade de long na BNB na minha visão, beleza? E parece uma das melhores aqui. Muito volume acumulando aqui embaixo, não tem tanto volume nesses topos aqui para me deixar preocupado. Eu só entendo que se o Bitcoin, isso é para qualquer altcoin obviamente, né? Se o Bitcoin ele começar a despencar, a gente pode ver todas as altcoins sofrendo, né? Elas, apesar de terem vida própria, elas dependem muito do Bitcoin aí para performar bem. Tranquilo? Continuando, Chiles, vamos lá, Chiles. Chiles basicamente está aqui numa confusão também, tá? A gente nesse momento tem dois alertas, ou para um rompimento para baixo aqui, ou para um rompimento para o alto, tá? Nesse momento a gente parece estar formando um padrãozaço aqui e tal, difícil desenhar isso aqui direito, mas parece um triângulo, né? Parece um triângulo aqui na Chiles. Para onde romper esse triângulo aqui, formação de novo range, você pode ter uma boa probabilidade de operação. A Chiles tem um ponto negativo, que é esse volumaço no topo aqui, mas como a gente já corrigiu bastante, né, muito, tá consolidando aqui, se romper eu vou pensar numa operação a favor dessa tendência de alta aqui que a gente sempre manteve, né? Tranquilo? Vamos lá, Ethereum. Ethereum que também conseguiu romper, né? Também era uma das melhores aí, tava nesse padrão gráfico, também rompeu o padrão gráfico para cima, teve a oportunidade aqui nesse reteste e pum, foi. Nesse momento a gente tem alertas aqui para essa antiga máxima do dia 16, potenciais entradas no Ethereum para continuar pegando essa tendência de alta. Litecoin. Litecoin também, né, basicamente teve o nosso rompimento, reteste e foi, né? Então agora estamos esperando um reteste aqui, não tem muito que a gente possa fazer, né? Quando a moeda faz isso, a gente espera a correção, né? E é justamente por causa daquilo que eu estava explicando para vocês no começo do vídeo. Quando a gente entra numa moeda que ela está subindo, muitas vezes ela está liquidando pessoas. Então, às vezes, a gente vira liquidez se a gente entra. Então, é melhor esperar o reteste acontecer para a gente entrar quando quem não foi paciente e entrou aqui no topo, basicamente, começa a ser liquidado e dá a liquidez para a gente. Correto? Small Love Potion, né, é a criptomoeda aí do jogo AXS. E a Small Love Potion é uma que está em tendência de baixa, tá bom? Uma das piores aqui que a gente viu hoje e basicamente, né, tem muito volume nesse topo, o que deixa tudo mais perigoso ainda. Nesse momento eu basicamente olharia para um rompimento que nem tem linha de tendência, nem tem tanta coisa assim aqui, mas tem o nosso ponto de controle bem aqui nessa região, tem muita gente presa nesse 00731, tá? Se romper aqui para cima, a gente pode ter uma operação nela. Só que a Small Love Potion, ela é uma criptomoeda, né, ela é uma criptomoeda que dá rendimentos para os jogadores da XS, correto? E querendo ou não, os rendimentos com o valor atual da SLP continuam bem elevados, pelo que eu estou sabendo. Eu não jogo a XS e tal, mas é só uma ideia que eu discuti com um amigo meu que está jogando já há algumas semanas, né? Se está pagando muito ainda, é de se esperar que o mercado se autorregule em relação ao preço dessa criptomoeda e quanto que vai gerar de rendimento anual, ou mensal, ou semanal para o jogador, né? Ou seja, se uma moeda está pagando 100% por mês, né, em média para um jogador, é de se esperar que novos jogadores entrem, fique mais difícil e ela comece a pagar menos, né? O próprio jogo diminuiu isso. Então, pensando num ponto de vista mais fundamentalista, se eu fosse jogador de AXS, eu estudaria qual que é esse APY, né? Ou seja, o rendimento anual atual, e veria se tem espaço para esse rendimento continuar aumentando, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre, por exemplo, a Lazio, né? Que é um launchpad, uma launch pool.
A gente viu no começo dessas launch pools elas pagando muito, né, com APYs gigantescos. E quando mais gente foi entrando, só diminuiu. Tá? Então é um estudo aí fundamentalista que eu faria se eu fosse investir, por exemplo, em SLP. Tranquilo? Continuando, Sol. Sol, basicamente, a gente tem aqui ela estourando para cima, né? A gente conseguiu ter esse rompimento aqui e não deu muita oportunidade, tá? Nesse momento eu olharia para qualquer retração desse movimento aqui como potencial entrada na Sol, né? O primeiro ponto que a gente está de olho aqui são 167, 165 dólares, podemos ter oportunidades. Continuando, VET. VET é outra também que está rompendo forte, né? As moedas estão subindo bastante, né, galera? A gente até vai discutir um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? O risco disso. Certo, a VET basicamente está rompendo aqui. Podemos ter esta retração, já estamos com o nosso alerta nos 11,95, tá? Se isso aqui acontecer, pode ser uma boa oportunidade para a gente pensar em longs, apesar desse volume de topo já corrigiu bastante. Tranquilo? Vamos lá, antes da gente falar um pouco da Lazio, vamos falar um pouquinho sobre a dominância, né? Porque a dominância, como vocês sabem, para mim talvez seja um dos principais indicadores de sentimento que estão corroborando para a alta do Bitcoin. Que é quando a dominância sobe, mostra racionalidade no mercado, mostra as pessoas acreditando no Bitcoin, né? Se essa dominância começar a cair, galera, e nem começou, tá? Tá muito pouco, as altcoins podem ainda subir muito. Mas se ela começar a cair, para mim vai ser um sinal que a gente pode estar chegando no topo do Bitcoin, né? Por quê? Porque se a gente for olhar historicamente aqui ela, basicamente o nosso topo aqui anterior, nos 16 de abril, né, no dia 14 de abril, a gente estava aqui na dominância já começando a cair, tá vendo? Então, se ela começar a cair aqui muito, eu vou ficar com medo, tá? E é um dos indicadores que me faz realizar mais, tá? O Bitcoin, assim como ganância e tal. Mas no momento eu continuo vendo uma tendência saudável aqui de alta dessa dominância e uma tendência que, na minha visão, deve continuar por mais tempo. Tranquilo? Mas, sem dúvidas, né? Pensa comigo. Se o Bitcoin agora está corrigindo nas últimas horas, né? E ele está, assim, desde o vídeo de mais cedo, da meio-dia, ele está corrigindo. E as altcoins estão subindo, ou seja, a dominância está caindo aqui, é um sinal que a galera está meio otimista, né? E é um sinal que a gente pode ter essa correção do Bitcoin um pouquinho mais forte para captar mais liquidez abaixo. Tranquilo? Isso analisando aqui o diário, não o diário, né? O tempo gráfico aqui no 1 hora, beleza, galera? Então vamos lá, vamos terminar aqui falando um pouquinho sobre a Lazio, né? O lançamento hoje 3 horas da manhã e depois fazendo um resuminho aí do Bitcoin. Vamos lá, para quem não sabe, né, a Lazio está sendo aí a primeira criptomoeda de time que a Binance vai lançar. Ela criou uma plataforma para fazer esses lançamentos, né? E muitos já vão conhecer, por exemplo, as launch pools, né? Que a gente fazia os stakes, as launch pads, que a gente faz o stake em BNB. É isso que vai acontecer na Lazio hoje, tá? Se você quiser um vídeo um pouco mais detalhado sobre as launch pads, deixa aqui nos comentários, tá? A gente já tem um das launch pools, inclusive, se você quiser ver, vai na playlist tutoriais. Mas se você quiser um da Launchpad, deixa aqui embaixo, tá? Mas basicamente a Launchpad é uma maneira de você ter renda passiva, tá? Fazendo stake de moedas, de BNB, como é o nosso caso aqui. E muita gente fica perguntando qual a estratégia, né, para o lançamento dessa moeda às 3 horas da manhã. Porque nos lançamentos dessas moedas, normalmente a gente tem pumps and dumps muito fortes, né? Então, não era Hero, não, era Beta. A Beta, por exemplo, foi o último launchpad que a gente teve da Binance, né? Foi um launchpad que fez a moeda valorizar bizarramente no lançamento. Só que isso acaba fazendo muitas pessoas acreditarem que elas comprando no lançamento, elas vão conseguir pegar valorizações desse tipo, gigantescas, tá? Foi uma valorização bizarra aqui na Beta. Só que não é assim que funciona, tá? Porque tudo isso aqui acontece em poucos minutos. E você não tem uma boa relação risco-retorno colocando dinheiro nesses lançamentos. Claro que tem uma probabilidade de você comprar e conseguir vender mais acima, só que na maioria das vezes, isso a gente viu mais de 15 lançamentos, tá? As pessoas compram e acabam ficando presas porque o mercado volta rapidamente, tá? E é questão de minuto. Então, se você não conhece como que funciona esse mercado, eu recomendaria você ver hoje 3 horas da manhã vai lançar a Lazio, tá bom? E você vê como que é isso antes de ir lá e
colocar o seu capital e achar que vai multiplicar, tá bom? Toma cuidado com isso, beleza? A beta, na minha visão, teve uma multiplicação tão incrível porque nós não tínhamos uma maneira tão clara de precificar a criptomoeda, tá bom? Então ela foi para $2 direto, porque o mercado quis precificar ela naquele momento, daquela maneira. Antes era difícil precificar. Mas uma Lazio da vida é mais fácil de precificar. Por quê? Porque a gente tem várias outras criptomoedas semelhantes. Então a gente entende que um valor justo para Lazio pode ser calculado se você pegar uma média aí dos principais times, né? PSG, Milan, Roma, Juventus. A gente consegue ter uma noção do preço, né? E a gente conversou hoje no live trading sobre isso, chegou à conclusão que um preço justo para ela ficaria ali entre 7 e 10 dólares. Ou seja, se tivesse lançamento e for nesse preço, eu acho que é uma venda justa. Mas é aquela coisa, né? Nos primeiros minutos, o mercado pode descolar um pouco da realidade. E ele pode ir muito além, tá bom? Então, se for um lançamento legal, amanhã a gente fala aqui no vídeo, tá? Mas eu só queria passar essas dicas para vocês. Primeiro, não tenta operar lançamento comprando, tá? A melhor relação risco-retorno que você tem é vendendo no primeiro minuto. Porque em quase todos esses lançamentos, a gente vai lá, um candle fortezão no minuto, galera compra, e quem se dá bem é quem tá vendendo. Beleza? Isso aí sempre lembrando probabilidade, né, galera? Certo, mas então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para finalizar, vamos fazer um resumo aqui do Bitcoin, né? Bitcoin no longo prazo continua muito bonito, tá? A gente está formando um padrão de continuação aqui neste momento e a gente tem potenciais compras, na minha visão, abaixo do 65, no 63 ou no 63, tá? Se for além disso aqui, o negócio pode ficar feio e a gente vai discutir no dia a dia, né? Para fazer essas compras, eu gostaria de ver liquidação, tá? E basicamente, né? A gente não está tendo essas liquidações. A gente também está vendo indicadores de sentimento no curtíssimo prazo denotarem um risco aqui para a gente, né? Muita sardinha comprando, muita sardinha entrando em long, mas esses são um risco de curto prazo, tá? E é muito importante a gente lembrar que a análise de sentimento ela só pode ser aplicada se a gente tiver uma confluência da análise técnica. Então eu não vou ver um long short rating, um CVD subindo e vou shortar o Bitcoin agora. Por quê? Porque eu estaria shortando contra a tendência. O que eu quero ver é uma confluência da nossa análise de sentimento com a tendência. Aí você tem as probabilidades do seu lado. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Eu basicamente estou mais de olho aqui. Se a gente tiver bastante liquidação, ou nesse 64.500 aqui, ou no 63, tá? Acho que a gente pode ter oportunidade ali. Outra possibilidade seria operar o rompimento do nosso padrão aqui. Mas como teve muita gente comprando no topinho ali, volta lá no vídeo e vê as duas possibilidades. Ou a gente consolida, rompe, ou a gente tem que romper com força para ter uma operação de rompimento. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Lembro que amanhã 9 horas estarei no Boteco Bitcoin na WP. Já se inscreve aqui porque amanhã à noite não vai ter vídeo, hein? Vai ser lá a atualização. Então vem aqui no primeiro link da descrição e não deixa de se inscrever aqui no canal da WP. Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem outro vídeo. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottom it out, Novogratz is bullish. Bottom it out, don't ever rise is bearish. Barrett calls it a 13 time frame. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.